Bom, uma pessoa me encaminhou uma questão, agradeço, senão que não ficou claro. Ela não estava entendendo o que é aparelho cibernético e depois a palavra elidila, no parágrafo 60. Então, vamos retomar. Lacan diz o seguinte, no 60. Se agora eu me colocar diante do outro, uma outra pessoa, para interrogá-lo, nenhum aparelho cibernético, quer dizer, de comunicação, de controle nas máquinas ou nos seres vivos, por mais rico que vocês possam imaginá-lo, esse aparelho, poderá fazer reação do que é resposta. Pode fazer reação, mas não resposta. Sua definição como segundo termo do circuito estímulo-resposta, que eu falei para vocês da gaiola de Skinner no último vídeo, o circuito estímulo-resposta vem do behaviorismo, que a gente já viu lá atrás e que não serve para a psicanálise. É apenas uma metáfora, uma coisa que eu ponho no lugar de um transporte que se sustenta pela subjetividade imputada ao animal. Porque quando a gente está trabalhando lá com um ratinho, a gente imputa a esse ratinho uma subjetividade que, na verdade, ele não tem. Nós é que imputamos. Para, em seguida, elidi-la, suprimi-la, eliminá-la, ocultá-la no esquema físico em que ela a reduz. Foi a isso que chamamos pôr o coelho na cartola para depois fazê-lo sair desta. Lembra dos mágicos? Mas uma reação não é uma resposta, é só uma reação. Aí ele continua, eu tinha falado para vocês de novo da gaiola de Skinner. Quando aperto um botão elétrico e a luz se faz, acende a luz. Só há uma resposta para o meu desejo. Eu não falo acende a luz. Se eu falar acende a luz, estou fazendo eu já a metáfora. Na verdade, eu tenho que apertar o botão para que a luz venha. Ele já falou disso antes. Se, para obter o mesmo resultado, eu tiver que experimentar todo um sistema de conectores cuja posição não conheço, quer dizer, qual é dos botões que eu vou ter que mexer? Eu tive um exemplo há pouco tempo na minha casa, puseram uns gatos, não é gato, são puseram umas conexões de uma operadora que não era a minha, de telefonia, umas escutas, não vem ao caso. O fato é que eu abri a caixa de telefonia e encontrei lá tudo muito bonito, até colorido. Eu tirei, eram de uma outra companhia telefônica. Aqui na região que eu vivo, é uma região que tanto a luz, o gás, a telefonia, a internet, a televisão, é tudo controlado pela milícia. E tem gente que paga a gente para ficar botando escuta na casa dos outros. E como eu entendo minimamente de telefonia, eu sou filha de engenheiro e parente de tudo quanto era engenheiro por aí, eu resolvi abrir minha caixa de telefone e fui tendo que separar os circuitos. E foi muito difícil, porque aqueles fiozinhos são todos coloridos e eles vinham com os ganchos do engate. É isso que ele está falando aqui. Se para obter o mesmo resultado eu tiver que experimentar todo um sistema de conectores cuja posição eu não conheço, e era um monte de fios e engates e tal, e eu tive que tirar aquilo tudo, cortar para
fazer a minha operadora de telefonia funcionar e religar a minha internet verdadeira, porque eu estava com uma criatura dentro da minha internet fazendo o que queria. E cada vez que eu telefonava para a minha operadora, ela dizia assim: ah, a senhora tem que chamar um eletricista. Ah, mas se tiver intervindo na sua casa, a senhora chama a polícia. Pois não, mora aqui onde eu moro que você vai ver se você chama a polícia. É melhor não chamar a polícia. É melhor chamar o ladrão. Então, todo um sistema de conectores cuja posição não conheço, só haverá problema para a minha expectativa, porque eu precisava encontrar o fio, e ele não existirá mais quando eu tiver obtido do sistema um conhecimento suficiente para manejá-lo com segurança. Por exemplo, agora eu já sei quais são as minhas linhas da minha telefonia, as outras todas eu cortei fora. Aí a operadora, mandada lá, sei lá, por aquela pessoal de milícia que vive aqui no Rio, manda em tudo, quer entrar aqui dentro da minha casa. Estão proibidos aqui na minha casa e não entram. Por quê? Porque eu já conheço o meu sistema de telefonia, já religuei a minha internet do meu jeito. Se quiser operar, que opere lá por fora. Aí eles ficam operando lá por fora e atrapalhando o meu telefone fixo. Por isso não posso atender telefone fixo, porque eles aí entram. Bom, continuando. Mas quando chamo aquele com quem falo pelo nome, o Zezinho, seja este qual for, que lhe dou, intimo a função subjetiva que ele retomará para me responder, mesmo que seja para repudiá-la. Ele pode não gostar desse apelido Zezinho e não querer responder. Ou, por exemplo, Deus, quando foi procurar Adão já tinha comido a maçã e ele fala: onde é que você está? E Adão teria que responder: Ani, né? E Adão responde: eu acho que eu ouvi alguém falando alguma coisa. Ele já tinha feito a besteira, né? Isso está no Gênesis. A partir daí, surge a função decisiva da minha própria resposta. Quer dizer, conforme o que veio do que eu criei, eu chamei o cara de Zezinho, ele pode não gostar de ser chamado de Zezinho, aí surge a função decisiva da minha própria resposta, e que não é apenas, como se diz, há de ser aceita pelo sujeito com aprovação ou rejeição de seu discurso. Eu vou receber ele vai vindo repudiando ou aceitando o que eu disse. Aí eu tenho uma função decisiva da minha própria resposta, que não é apenas de ser aceita pelo sujeito com aprovação ou reprovação do seu discurso. Se ele me disser um palavrão, ou se ele não é simplesmente isso que basta, que eu aceite, eu reprove o que ele traz de volta, mas realmente há de reconhecê-lo ou de aboli-lo como sujeito. Ou seja, quem está me retornando é o sujeito do inconsciente, a quem eu, como analista, tenho que fazer falar, ou é o ego, o moi? Eu não tenho muita conversa com o ego. Um analista não conversa com o ego. Isso é papo para psicólogo, para padre, para pastor protestante, para quem quer dizer, o amigo, gente na rede, aí vai de mó para mó, né? Ego para ego. Eu tenho que falar com o sujeito do inconsciente. E aí a última frase é essa: a responsabilidade está em itálico do analista, toda vez que ele intervém pela fala. Então, o analista fala, o camarada responde da maneira que tiver que responder. Eu posso gostar ou não gostar, mas o que está em questão não é se eu gosto ou não gosto, é se o que está vindo é um sujeito do inconsciente que eu estou conseguindo trazer à tona, ou se é um eu franelado reclamando lá porque eu falei dessa ou daquela forma. Então,
Eu tive que repetir isso, agradeço a pessoa, porque às vezes eu acho que é tudo muito simples, o Lacan é muito claro. Eu já tinha falado da gaiola de Skinner, eu já tinha falado do surgimento do sujeito do inconsciente, já tinha dito que a gente só tem que interagir com ele. O moi não é assunto nosso. O moi é as flores daquele vaso que eu mostrei para vocês, que elas vão despencar todas. Esse assunto não é nosso, né? Se estiver trabalhando com o mar no início, você tem que comer um mingau quente pela beirada para poder deixar vir à tona o sujeito do inconsciente e o cara se sentir com confiança para deixar cada vez mais esse sujeito do inconsciente falar em análise. Eu pensei que eu tinha falado tudo isso no vídeo. Eu tinha sido clara, não fui. Agradeço a pessoa, tá bom?